Aqui neste vídeo você vai ver um compilado com os melhores vídeos no canal. Então se acomode aí e eu só peço uma coisa para vocês. Não tenham medo. Jovens foram visitar esse edifício abandonado com seus amigos, mas com barulhos e fatos estranhos, eles acabaram tentando fugir do local e acabaram se acidentando. Eles tiraram várias fotos do lugar e descobriram que as fotos aparecem figuras totalmente estranhas. O jovem que sofreu o acidente foi atacado e disse não se lembrar de nada, e não estão dispostos a voltar para o lugar de forma alguma. E a equipe de uma reportagem local toma a decisão de entrar nas instalações e tirar algumas fotos e investigar o que realmente está acontecendo lá. Mas o que eles não sabem, que eles mesmos acabariam de ser a notícia e filmar algo realmente bizarro e estranho. このように怪我人が出たということで、この建物は危険であると先週この廃病院の所有者が取り壊しを決定した曰く付きの場所なんです。嫌ですよ。写真撮ってくるんですか、こん中入って。やめましょうよ。やだな、暗いな、怖いな。帰りたい。O seguinte vídeo foi gravado por câmeras de segurança do Hotel Wingate, em Illinois, nos Estados Unidos. De acordo com o diretor do hotel, os hóspedes se queixaram à segurança do hotel de gritos vindos do quarto 209 no segundo andar. Aparentemente, houve muitos incidentes naquele lugar, com ruídos provenientes do mesmo quarto. E de tanta reclamação sobre o lugar, criou-se uma lenda na internet. A lenda assustadora do fantasma do quarto 209. E existe um vídeo que há anos circula pelo YouTube, onde você vê uma ocorrência que o segurança vai averiguar o que está acontecendo naquele lugar. E aí que tudo fica mais macabro. O segurança se aproxima do quarto e conversa com seu chefe. Ele entra no quarto aparentemente assustado com aquela situação, onde não há registro nenhum de que alguém esteja hospedado naquele quarto. E é aí que ocorre algo bizarro, Legião Oculta. Check into that room. There should be nobody in there.
John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police, so I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick, just to check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now, if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. E a gravidez é o maior sonho de muitas mulheres e depois de confirmada, todas as mulheres, lógico, querem ver seu filho no ultrassom. Geralmente essa é uma experiência maravilhosa, mas algumas vezes essa experiência é traumatizante e assustadora. E aqui neste vídeo Legião Oculta, vocês irão ver as coisas mais bizarras aparecidas em ultrassons. Na Inglaterra, Anne Clelow, de 34 anos, grávida de 9 semanas, ficou chocada ao receber a ultrassonografia de seu bebê. Na imagem, em uma área do ventre externa ao útero, aparecem os traços de um rosto adulto e fantasmagórico. Em uma formação granulada, pode-se distinguir uma cabeça humana, dotada de traços tênues, porém distintos: olhos, nariz, boca, linha do rosto, orelhas, pescoço e até um tufo de cabelo de cor mais escura. Apesar do aspecto assustador da aparição, Clelow concluiu que a entidade pode ser um anjo da guarda do bebê. E durante o exame, olhando para a tela, ninguém notou nada de anormal. Somente na imagem impressa, o tal fantasma pôde ser observado. Na Irlanda, na cidade de Galway, a funcionária de uma farmácia, Deb King, de 23 anos, com 20 semanas de gestação, foi ao hospital para exames de rotina, incluindo o escaneamento do útero por ultrassom. Feito o exame, Deb King recebeu as imagens digitalizadas e levou-as para casa, onde junto com a família e amigos pôde observar mais detalhadamente o material. Então, todos notaram uma presença humana além da criança no ventre materno. Pode-se ver nitidamente o rosto de uma mulher idosa que se sobrepõe ou se mistura com a cabeça do feto, sem todavia se tornar indistinta. As feições da mulher eram familiares. O rosto fantasmagórico foi reconhecido. É a avó de Deb King, Teresa King, que morreu em fevereiro de 2012 aos 82 anos, depois de 2 anos lutando contra a demência. Teresa era costureira e foi casada por 30 anos, teve 4 filhos e ao morrer tinha 6 netos e 3 bisnetos. A garotinha que Deb esperava seria a 4ª bisneta. E nesta imagem de um possível espírito que apareceu também em ultrassom e chamou a atenção dos internautas. Publicada no site Reddit, é possível ver o bebê no centro do ultrassom, mas no canto direito, muitas pessoas disseram ter visto um demônio. Meu Deus, tem um demônio ao lado do bebê? Se assustou uma das pessoas que viram a imagem. Essa imagem me assustou muito, e para alguns internautas, porém, a foto representa algo positivo. É um deus hindu no lado direito, e essa foto já teve mais de 1,6 milhões de visualizações. E essa aqui no Brasil. Foi em Brasília
e acabou assustando os habitantes de lá. Ao realizar uma ecografia de seu filho, encontrou uma imagem parecida com a mãe do marido falecida há 4 meses. E o cabeleireiro Marcelo Rodrigues diz que a figura de sua mãe, que havia morrido 4 meses antes, apareceu em um exame de ultrassonografia de sua filha, Ana Júlia, que na época era um feto de 3 meses. Hoje a menina já tem 3 anos e Marcelo diz que a avó da garota ainda está presente na família. Muito além do E Jade Hosman, de 21 anos, grávida, ficou chocada ao ver o rosto de seu falecido avô beijando seu bebê em gestação durante um exame de ultrassonografia. Ela foi ao hospital no leste de Londres, na Inglaterra, para fazer um exame e ver como estava seu bebê. E a mãe dela, Leigh Bingham, de 47 anos, havia dado o exame de presente à filha, mas ela ficou espantada ao ver o perfil de seu falecido avô, Jack Hosby, que faleceu em 2007, no canto da imagem. A mulher só percebeu a imagem quando chegou em casa, e ela disse: "É realmente assustador. Olha só para ele, você pode vê-lo mais claramente do que a minha filha." E Jade notou pela primeira vez o rosto quando mostrou as imagens para sua mãe, que imediatamente reconheceu Jack. E aí, Legião Oculta, o que você acha desse caso? Você acha realmente que mortos ou entidades podem se materializar em imagens de ultrassonografia? Será que... Nesta filmagem, o filho gravava um vídeo tranquilamente enquanto assistia TV, em Natal aqui no Brasil. Alguns dias depois, o pai do garoto pega o celular e vê algo impressionante e assustador, e passa em frente à televisão. Sim, eu estava deitada, né, me recuperando da cirurgia. Então meu menino pequeno de 5 anos estava brincando com o celular. Passou os dias, no momento eu não vi nada, não percebi. Passou os dias, aí o pai mexendo no celular, viu a filmagem, perguntou se eu já tinha visto. Eu disse não, ele disse: "Olha aqui, Guaraciara, essa filmagem que Guido fez." Aí quando a gente olhou, presenciou algo estranho. Um homem chamado Mike, que mora nos Estados Unidos, dizia sofrer de ataques assustadores da paralisia do sono. Então um dia, ele colocou uma câmera para filmar sua cama enquanto dormia, e algo estranho é capturado em vídeo subindo a parede do quarto. Neste vídeo, o ser é filmado por uma câmera de segurança em um estacionamento no Japão.
Aqui, um vídeo aterrorizante gravado no México, onde uma família é aterrorizada por uma criatura que realmente aparenta ser um povo das sombras. Son las 1:30 de la mañana. Otra vez acá en la casa están molestando como siempre. Esta vez quise grabar. Aquí está la Marianita. Voy a despertar a Junior. Juniorcito. Mami, señora. Papi, levántese que es que otra vez están molestando. ¿Otra vez están molestando acá en la puerta. Por favor, por Dios. Dios mío, Señor, guarda, descubre con tu sangre preciosa, Señor. Por favor. Hola, bonita. Mira, ¿se están escuchando? Mami, hablamos por ti. Pero quiero me da la mano. No puede por eso. Que te hagas ahí, tranquilo. ¿Qué te diga? Y no te vas a salir, por favor. Ven, pégate. Pero vámonos ya. Abajo está. Mami, vámonos, gracias. Dios mío. Ya no se me bolita, ya no se metía o algo. Em 1989, o pesquisador e produtor Daniel Hobbit visitou uma família que dizia experimentar fenômenos incomuns em sua casa e tinha trancado um quarto, afirmando que ele era amaldiçoado. Daniel não perdeu tempo e foi no quarto fazer uma filmagem, quando capturou algo bizarro em sua câmera. Em 18 de novembro de 1979, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Jonestown, uma comunidade fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas, a grande maioria pereceu ao beber sob as ordens do pastor veneno misturado a um ponche de frutas. Mas a bizarrice do ocorrido não foi somente este fato, mas sim algo que foi capturado dias antes da tragédia. Durante um dos últimos discursos gravados em vídeo do pastor, se você observar as pessoas, vai ver algo no mínimo bizarro, assustador e inquietante entre elas. Observem com muita atenção. O mês de fevereiro de 2014, acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família moradora na zona rural de Caiçara impressionou as pessoas e se tornou o principal assunto na cidade. Soco nas paredes, pedras de todos os tamanhos que caíam sobre o telhado e até dentro de casa, mesmo com portas e janelas fechadas. O que no início foi visto com desconfiança, começa a ser compreendido pela comunidade como uma possível manifestação sobrenatural real.
uma imagem surpreendente. Um celular, uma cama, uma adolescente de 15 anos. E como isso pode acontecer? Veja de novo. O objeto corre pela cama, sozinho, em direção à menina. Ciência? Religião? Assombração? Mistério ou imaginação? Quem poderá explicar? Acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família que mora na zona rural de um município do norte do estado têm impressionado as pessoas e se tornado o principal assunto da cidade. Socos nas paredes, pedras de todos os tamanhos que caem sobre o telhado e até dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. Assustada e sem saber a quem recorrer, a família que presenciava os fenômenos acionou a brigada militar, que foi ao local e, mesmo sem encontrar explicações, registrou uma ocorrência. Os policiais se dizem espantados com os fatos observados. Sem saber a quem recorrer, a família chamou a polícia. O que o senhor viu? Bom, nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes, porém o detalhe é que não quebrava o brasilite, né? Vocês veem, o brasilite é daquele brasilite fino e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Isso causou espanto porque a gente ia no local, mesmo com a presença da brigada militar, então, eu e os colegas, os componentes da brigada, essas pedras continuavam caindo. Na residência, vivia um casal com 3 filhos, um menino de 8 anos e 2 meninas, de 11 e 15 anos. Jogavam pedras na casa, como uma chuva, a gente chamava a polícia. Ela vinha, olhava por tudo, por todos os lados e não encontrava ninguém, enxergava nada. A casa toda fechada e encher de pedra dentro. Depois que acalmou um pouco as pedras, começou a virar os roupeiros. Relata o casal e prefere não ser identificado. Vizinhos prestaram ajuda e chegaram a levar a família para outros locais, como um colégio. No entanto, os acontecimentos teriam voltado a ocorrer. Todo mundo está com receio. Deu para ver vários fenômenos, como pedras aparecendo sem ninguém jogar e objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar. Utensílios domésticos saíram de um lugar para o outro. A gente procurou socorrer a família de várias maneiras, levando para um colégio aqui perto, e o fenômeno acabou acontecendo lá também, explica o agricultor Valdir Antônio Marchioro, que vive perto da casa onde ocorriam os episódios. O caso mobilizou uma equipe de assistentes sociais do município. Alertados sobre os eventos, eles foram até a propriedade para tentar auxiliar os moradores. Nós até teríamos uma explicação técnica e científica. Não vamos falar a respeito de fatos de pedras voando. O que pode estar acontecendo aqui é no âmbito psíquico. A partir daí é que estamos voltando o tratamento para essa família, avalia a psicóloga Ariane dos Santos. Além das pedras, a filha mais velha começou a apresentar um comportamento estranho. Um dia, o espírito levou ela para cima da casa, jogou ela para baixo e quebrou a telha, relata a mãe. Ao saber do caso na cidade, o produtor de vídeos Gelson Luiz da Costa foi até o local movido pela curiosidade. Com uma câmera, fez filmagens a fim de registrar o fenômeno. No momento de uma gravação, uma pedra caiu dentro da casa. Coisa difícil de acontecer, né? Acabou de cair? Ele percebeu que a família precisava de ajuda e se empenhou para encontrar um médium para realizar um trabalho de exorcismo. O médium Nelson Júnior Paz afirma ter exorcizado a garota. No combate, cobri nosso com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjuguei-vos, Deus, instantemente nos pedimos, e vos, príncipe da milícia celeste,
precipitai-nos ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos. Protegei-nos no combate, cobrir-nos. Sangue de Cristo aqui, Espírito mal, fujai de ti pelo estímulo de José, bênçãos de Orel, cruz de Cristo aqui adiante a parte de ti. Jesus, Maria, José, afasta todos os mal e descarrega o corpo dessa filha em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, do Divino Espírito Santo. Sangue de Cristo aqui, Espírito mal, fujai de ti pelo estímulo de José, bênçãos de Orel, cruz de Cristo aqui adiante a... Sabe que leva tudo isso aí da onda do massacrado, deixa o corpo dessa menina descarregado. Salve, muita força e proteção pra você, filha. Salve, minha filha, caminhos abertos e corpo descarregado. Salve, filha, que as grandes bênçãos do céu sobre a terra derrame sobre você uma grande proteção. Salve, muita luz, muita proteção no teu caminho, filha. Que as grandes bênçãos de Deus descarreguem esse corpo e leva todo esse mal pra onda do massacrado, deixando o corpo seu descarregado. Salve, filha, muita luz, muita força e proteção, filha. Caminhos abertos e corpo descarregado, filha. Não tem medo, não precisa ter medo. Não vai acontecer nada. Vamos pedir pra ele voltar? Vamos pedir pra ele voltar. Calma, calma. Voltou a apresentar um comportamento estranho durante a madrugada, diz a mãe dela. A menina contorcia o corpo e mudava o tom de voz. A residência ficava na zona rural de um município no norte do estado, em Caiçara. Como toda cidadezinha de interior, Euclides da Cunha tem suas lendas, mas essa parece ser uma lenda bem real, e esta é a lenda de Romãozinho. Romãozinho é uma espécie de demônio em forma de criança que ronda a região, e muitos dos seus moradores já o viram. Ninguém sabe por que se chama assim. E segundo contam os mais velhos, o demônio costuma atormentar a vida de famílias estranhas. E com isso, eles querem dizer que essas famílias estranhas sejam com história de casamento consanguíneo. Em 1996, o demônio que atormentava aquela cidade resolveu atacar mais uma vez. Em uma pequena casa da zona rural, morava uma família dessas consideradas estranhas, formada por um tio casado com uma sobrinha. E como sempre, essas coisas começam aos poucos. Eventualmente, alguém nas proximidades da casa recebia uma pedrada. Caso esse parecido com um poltergeist de Caiçara que relatei em outro vídeo aqui no canal. E ao procurar o agressor, ninguém era encontrado. Como no filme Poltergeist, o fenômeno, seu Raimundo, a mulher e os 7 filhos relatam estranhos acontecimentos. Ficamos tudo aqui embolados uns pelos outros, corria para um canto, corria para outro, mas não tinha futuro, que nem sabia de onde vinha, de onde não vinha, né? Só recebendo as pedradas. Eu mesmo recebi muitas na cabeça, muitas nas costas, a minha família também. Com o tempo, as pedradas ficaram mais frequentes e passaram a atingir o telhado da residência. Telhas quebravam e caíam atingindo os moradores. Por mais que vigiassem, o culpado nunca era encontrado. Então, tudo começou a piorar. Uma bela noite, os moradores acordam com uma fumaça. O incêndio havia começado em um dos colchões. Após apagar o fogo, vultos foram vistos nos cantos da casa. Muito fogo. Acabou com nós, não deixou nós com nada, só com a roupinha do corpo mesmo. Um caso parecido aconteceu há 7 anos no sul do país. A gaúcha Marli Freitas teria a capacidade de provocar combustões espontâneas com o poder da mente. A situação chegou num ponto insustentável. Os incêndios ficaram mais e mais frequentes e quase toda a roupa deles ficou queimada imprestável. Foi quando resolveram apelar. Primeiro foram ao padre da cidade, e ele disse que não ia botar os pés naquele lugar assombrado. Não ousava desafiar o próprio diabo. Então procuraram um prefeito.
esse sim resolveu tomar alguma atitude e quase acaba morrendo por causa disso. Ao invés de pedras, o prefeito foi atingido por uma machadada nas costas. E assim como nas pedras, ninguém sabe de onde veio ou de quem era esse machado. E um senhor resolveu pegar o espírito na bala. Levou uma espingarda e saiu em busca do demônio, mas foi atacado também. Este homem levou a espingarda para caçar o espírito. Distante assim uns 20 metros, recebi foi a porra. Virei. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? O além, né? O padre Jaime, vigário da cidade, foi chamado para ajudar, mas não chega nem perto da casa. Dona Terezinha levou a foto do Papa João Paulo II como uma espécie de escudo. Recebeu 2 pedradas na cabeça. Recebi a atacada aqui, não é? Não sei o que foi, né? Roupa não servia mais, estou ensanguentada e tudo. 16 pessoas já foram feridas, entre elas o prefeito da cidade, que levou uma machadada nas costas. Uma batida muito forte, por sinal, que passei o resto do dia, eu tive até febre. Como nada adiantava, o prefeito resolveu convocar o parapsicólogo Clóvis Nunes para dar sua opinião no caso. Para quem não lembra, Clóvis é o mesmo cara que invadiu o Museu do Purgatório. O homem analisou o caso e atestou como um caso real de poltergeist. E a família foi aconselhada a mudar de casa, mas não adiantou. O poltergeist os perseguia aonde quer que eles fossem. A descrição dos moradores é de um verdadeiro inferno dentro de casa. São pedras que voam, telhas que se quebram, explosões e objetos que pegam fogo sozinhos. A família, assustada, resolveu aceitar os conselhos de um parapsicólogo e abandonou a casa. Alguns acreditavam que o problema se concentrava no membro mais novo da casa. O garoto de 13 anos tinha mania de falar sozinho e costumava ouvir vozes. No poltergeist do sertão baiano, o ponto de atração das manifestações paranormais seria o caçula da família. O garoto Adelson, de 13 anos, afirma receber mensagens dos espíritos. Da onde vem essa voz? Vem em todo lugar. Vem assim, do chão. Tem hora que vem assim, de cima, do céu. E os problemas nessa casa continuaram por muitos anos. E o desfecho final deste caso é desconhecido. Mas muitos acreditam que o que acontecia naquela casa tem relação com o histórico do local. A região da cidade foi, no passado, o palco de uma das mais sangrentas batalhas brasileiras, a Guerra de Canudos. E no ano em questão, foi o centenário da guerra, e muitos acreditam que os eventos tenham decorrido devido às almas dos combatentes mortos. Esta foto foi tirada do monitor de visualização de uma enfermaria. No monitor, esta figura negra apareceu em pé em cima do paciente que estava deitado na cama. E o paciente morreu algumas horas depois desta figura, que alguns dizem ser o próprio diabo, ter aparecido. O que era para ser apenas mais um turno de trabalho se tornou uma noite macabra. Andrew estava no trabalho em um hospital na Inglaterra quando capturou esta imagem. A aparição fantasmagórica surgiu, segundo ele, na ala infantil do hospital e também foi vista em uma segunda foto, algo realmente assustador. Uma fotografia tirada na década de 1990 parece mostrar uma figura assustadora vestida de branco no final de um corredor. A imagem foi registrada no interior de um antigo hospital mental fechado em 1989, que parece mostrar uma figura estranha e pode ser vista em pé no final do corredor. Uma jovem afirma que tirou a foto de um fantasma quando se encontrava em um hospital mental no Reino Unido. Parece que esses hospitais mentais realmente têm um ar sobrecarregado. E na imagem que apresentou, se observa a figura que seria de um médico. E uma imagem assustadora capturada em um hospital abandonado parece mostrar o rosto de um fantasma. A foto foi feita por Adam Smith
enquanto passeava perto do local, que fica no país de Gales, e o rosto apareceu no prédio que está fechado há mais de 15 anos. Neste aterrorizante vídeo, mostra uma misteriosa imagem se movendo por trás de uma porta em um corredor com macas bem alinhadas. Conforme relatado pelo jornal britânico Daily Mail Online, as imagens correspondem ao hospital universitário em Honduras, onde um médico aparentemente tirou a própria vida. Neste vídeo, em um hospital não identificado, um funcionário escuta ruídos estranhos vindos de um corredor vazio e decide assim filmar, e algo estranho é captado pela lente da câmera. Neste outro vídeo, gravado por uma câmera de segurança em um hospital na China, nota-se algo como o espírito saindo do corpo do paciente. Enfermeiros, em um momento descontraído, gravavam um vídeo ao lado da sala de operações, quando de repente algo passa dentro da sala sem ter ninguém. Es que estoy enfocando las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. E aí ele já oculta. O que vocês acham sobre o caso? Vocês acham que os espíritos vagam pelos hospitais?
Pra vocês, algum de vocês aqui acredita nessas coisas de espírito, esse negócio de alma? Espírito, alma, essas coisas, você acredita? A Bíblia diz, né? A Bíblia diz, fala, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabiam que essa parte ali onde vocês estão morando, ali, ó, aquela parte ali já foi exorcizada pela igreja? Exorcizado não. Exorcizado. Ali existe um casal que ele enterrava, fazia um aborto ilegal e enterrava um feto. Há 30 anos atrás. Eu moro aqui há mais de 30 anos. E aí, todo mundo dizia que aqui tinha choro de criança, de noite aqui é um terror. Até hoje. E tive que a igreja trazer padre e tudo ali para poder tirar os espíritos desse lugar. Vocês acham que isso pode ser verdade? Lá em casa, foi perto lá de casa. Tinha um curral. Tinha um curral? Ah. Mas aí, isso aí é uma crença do pessoal. Pensa não, mas quando enterra um feto, ele chora mesmo. Chora. Ah, mas você não deixa eu falar? Chora também. É a crença do pessoal que tem negócio de enterrar as crianças que eram pagãs, morriam pagãs, né? Não tinha batizado ainda. Isso. Enterrar em porteira de curral, essas coisas assim. Fazia aquele ritual, mas isso aí a criança chorava, lá chorava também. Né? E vocês sabiam que naquele poço ali, por que esse poço ali ele foi aterrado? Qual? E, ó. Eu não sei. Porque ali, há 10 anos, 15 anos atrás, morreu uma criança afogada ali nesse poço. Eu sabia que tinha morrido uma carrada da mangueira lá no Piauí. Ó, o senhor sabe também, né? Naquela árvore ali também morreu um senhor. Esse pedacinho aqui é meio... Eu moro aqui do lado, eu sei como é que é. Naquela mangueira ali, ó, um senhor foi pegar manga, né? E o galho quebrou. E ele, no desespero da queda, se atracou no fio, aquele fio ali, ó, que tem pé do poste. Ele ia morrendo, o pau caiu em cima dele, Aqui? Foi mesmo? Ah, aquele dia que caiu aquela árvore ali, foi? Tá vendo? Vai matar ele. Chama morte. Isso aí. É aquelas coisas ruins. É os espíritos, né? Não acabou não. Vocês estão vendo aquela subida ali, ó? Que parece ser de carro. Não tá, tem mata e tudo ali. Ali foi onde o filho do dono do local se matou. Vixe, que lugar amaldiçoado é esse? Não, isso é. É só porque eu vim perguntar a vocês, já que vocês não sabem. Vocês estão hoje no lugar talvez mais assombrado de Fortaleza. É aqui. Onde quase ninguém sabe, né? Não é querendo atrapalhar o almoço de vocês, viu, galera? Mas à noite, À noite, de dia é muito difícil. Mas é de noite que eu falei com os meninos ali que estão fazendo segurança aqui, perguntar se eles fizeram alguma coisa. A gente perguntou a eles não viram nada estranho. Esse aqui lá tem perto do pau-visto nosso aqui. Ah, é? Pois é, galera. Então vocês acham que, né? Pode, já relatou, né? Um atentado ali que podia ter acontecido ali naquela árvore que caiu. E é uma encruzilhada aqui, né, mancho? É encruzilhada também. Não chega a ser... encruzilhada agora que abriu ali, mas não era não, antigamente. Então aqui dentro desse lugar já morreu mais de 10 pessoas. Seu boi. Mais de 10. Você acha que pode ser? Pode ser. Isso aí é morrendo onde, esse aí? Onde que é? Onde? Foi. Morrendo onde? Nos espíritos, alma dele. O que você acha? Mas não, assim, eu acredito na Bíblia, né? Que quando a pessoa morre, a pessoa vai pro céu. Então quer dizer que é demônio. Muitos dizem que é isso, né? Eu acho que é demônio. Na minha cabeça eu acho que é demônio. Que fica atentando aqui na terra, assombrando, matando, causando acidente. Porque eu já, na igreja, né? Que eu já fui, não vou nem falar não, mas na igreja os próprios demônios falam. Os próprios demônios falam que é eles que viram os carros, ele que faz os acidentes, derruba os morros, faz desabamento. Eu acredito que é o domínio que cuida ali, que eu conheço. As pessoas que são meio meio nojentas. Mas eu frequento candomblé, mas eu sou da macumba. Né? E senhor, me conta essa história de novo, que eu tô impressionado. Como é que foi no interior? 22 anos na época, eu fui apanhar algodão em cima da serra. Aí nós estávamos lá, tinha um lago, ele disse que apareceu um jumento no lago. Aí eu não vi o jumento, foi só um negócio assim, um vento assim. Mas era de dia ou de noite? De noite, 4 horas da manhã. 4 horas, vento? Só um vento assim. E levantou o senhor? E minha acorda era 8 horas do dia, 4 horas da manhã. Você não sabe o que aconteceu nesse tempo? Não sei. Isso aconteceu comigo. E eu passava lá toda noite, nunca vi isso. Nunca esqueceu? Esqueci, não, nem nunca tinha medo de passar lá. Tinha 22 anos, senhor. 22 anos, Impressionante, viu? E aí, Legião Oculta? Esse aqui é o poço que eu tava falando pra eles, onde morreu um jovem
eu tô vivendo bem, né, João? E esse relato desse senhor é muito impressionante, que ele fala que ele viu algo estranho, alguma coisa fez ele levitar, isso no interior, ele tinha 22 anos à noite, onde ele só acordou no outro dia, ele não sabe o que aconteceu com ele. Então isso é um caso clássico de abdução. Fica seguindo um nada ou observando as paredes da casa sem motivo algum, e seu cachorro late para um corredor vazio. Embora a estrutura mental dos animais seja bem mais elementar que a do homem, testes científicos realizados em laboratórios de parapsicologia mostraram que os animais também podem possuir habilidades paranormais. E neste vídeo Legião Oculta, irei mostrar para vocês um relato documentado em vídeo acontecido no sul dos Estados Unidos. Por meses, fenômenos sobrenaturais aconteciam na casa deste rapaz no sul dos Estados Unidos. E um dia, quando ele voltou do trabalho, encontrou todas as portas abertas e objetos no chão da casa sem nada ter sido roubado. Um fenômeno conhecido como poltergeist. Foi quando ele decidiu colocar uma câmera gravando em sua casa para tentar capturar algo que estava acontecendo com ele. E o pior, ele acabou conseguindo gravar tudo. A gravação a seguir foi feita no ano de 2008, no sul dos Estados Unidos, na Virgínia. Primeiro, o rádio está ligado sem ninguém ter mexido nele e tem uma interferência estranha. Algo que aparenta ser um orbe aparece passando pela janela e rapidamente passa para a esquerda. Just imagine the foot stomping from the members of the Vancouver Symphony Orchestra responding to that performance by James Ennis. Wow, that's from the CBC Records CD, which brought home a Grammy earlier this year. Aproximadamente 10 minutos depois, a gravação fica bem mais assustadora. Observe bem os animais que parecem se assustar com algo.
de um mito popular. É algo que no sul dos Estados Unidos se considera verídico. A horrenda história de Charlie Noonan contribui em boa parte da má fama do estado de Oklahoma. Se diz que Lovecraft se inspirou nele para vários contos, com a diferença que esta é absolutamente real. E ela se trata de uma das coisas mais aterrorizantes que se pode encontrar na internet. Charlie Noonan foi um folclorista amador que viajou através do sul e sudeste dos Estados Unidos. Durante o início da década de 20, Noonan coletava histórias do folclore local e sobre o sobrenatural. De acordo com sua mulher Ellie, Charlie contava uma história sobre uma fazenda em Oklahoma, em que habitava uma estranha mulher e vivia lá sozinha e isolada. O dono da fazenda dizia que ela não era uma mulher, mas alguma coisa diferente. Algo que escondia sua verdadeira natureza debaixo de seu lenço que usava na cabeça, e que nunca era vista sem um cachorro enorme ao seu lado. Intrigado, Noonan foi procurar a mulher durante uma de suas viagens. E pro terror de todos os amigos e de sua mulher Ellie, ele nunca mais foi visto. Ellie Noonan foi mais tarde contactada por um penhorista de Tulsa, que lembrava ter lido algo sobre o desaparecimento de seu marido nos jornais. Depois de ter encontrado seu nome gravado em uma câmera vendida para ele por um vendedor itinerante, o penhorista mandou de volta a câmera, com o filme do Sr. Noonan ainda dentro. A senhora Noonan revelou o filme na esperança de encontrar alguma pista de onde seu marido estava e o que tinha ocorrido com ele. E o que se ocorreu a seguir é uma coisa totalmente bizarra e assustadora. No filme foi encontrada uma única foto. Observe esta macabra foto. E então, Legião Oculta, o que você acha sobre esse caso? Você acha que realmente essa mulher deve ter feito alguma coisa bizarra ou macabra com o pobre Charlie Noonan? Seria essa história realmente verídica? Ou simplesmente uma lenda? Muitos grupos organizados de caça-fantasmas, alguns até têm seus próprios reality shows, citam gravações fantasmagóricas, às vezes chamadas de fenômenos de voz eletrônicas, EVP, na sigla em inglês, como a prova mais contundente da realidade das assombrações. Muitas das pessoas que gravam regularmente essas vozes dizem que elas são de espíritos, vozes de homens, mulheres e crianças que morreram e tentam se comunicar do além-túmulo. Como os espíritos não possuem mais um corpo com cordas vocais, eles não podem realmente falar. Em vez disso, diz a teoria, eles usam sua energia para manipular eletronicamente o som de uma forma que se assemelha à voz falada. A FVE é a gravação de vozes do outro mundo em fitas cassete, gravadores de rolo e outros equipamentos de gravação. Uma expressão mais recente para o fenômeno se chama transcomunicação instrumental, o TCI, e se refere especificamente à maneira pela qual as vozes são gravadas usando tecnologia. As vozes raramente são ouvidas durante a gravação, mas somente durante a reprodução. Elas podem ser faladas tão baixo que mal podem ser ouvidas, ou tão distorcidas que precisam ser ouvidas várias vezes para se determinar seu significado. As palavras podem estar em qualquer idioma e até mesmo estar em uma combinação de idiomas. Às vezes, a voz responde a perguntas ou se dirige diretamente ao pesquisador. Algumas vezes, a voz soa como se estivesse cantando. Independente de quão clara é a gravação, as vozes raramente falam por mais de uns poucos segundos de cada vez.
Os pesquisadores gastam horas ouvindo várias vezes para decifrar o significado por trás de apenas alguns segundos de som. As pessoas que estudam o FVE usam diversos tipos de dispositivos para gravar os sons. Eles podem usar gravadores de fita cassete, de rolos à moda antiga ou gravadores digitais mais modernos. Às vezes instalam um microfone externo no gravador com cabo suficiente para evitar captar o próprio som do gravador. O microfone externo também possibilita que o pesquisador grave seus próprios comentários durante o processo. Fones de ouvido são usados frequentemente porque muitas das vozes são baixas e dificílimas de se ouvir de outro modo. Mas além disso, existem aqueles seres do além que tentam se comunicar tanto por televisão, rádio ou até mesmo telefone. E aqui, Legião Oculta, vamos aos casos gravados de FVE. Espírito telefona 3 dias depois da morte. Mensagem recebida 10 de setembro às 21 horas e 36 minutos. Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga 3 dias depois de sua morte, numa mesa de cirurgia. Nesta gravação, aparenta uma pequena criança à procura de sua amada mãe. Aqui uma voz espectral parece afirmar que está em um lugar além das dimensões. Nesta, aparenta alguém receber algum tipo de visita e queria guiá-lo. Neste outro, aparenta ter uma criança perdida no além-vida. E aí, Legião Oculta, o que você acha sobre o caso? Você acha realmente que seres do além podem se comunicar conosco através de aparelhos eletrônicos, tentando enviar mensagens para pessoas amadas na vida? Um grupo de carabineiros, a polícia do Chile, disse que encontrou uma série de eventos paranormais em uma casa em Puerto Montt, no sul do país. O lugar dizem estar sendo habitado e visitado por um poltergeist violento. E a família e vizinhos aterrorizados ligaram para a polícia para investigar o caso. Quando chegamos na casa, pôde-se ver que havia vários vidros quebrados e colchões fora da casa. Ao entrar, a família disse que há algum tempo não havia atividade paranormal. Quando eu estava entrevistando um dos proprietários do lugar, algo voou e se quebrou em nossa frente, disse um dos primeiros homens da imprensa que chegou para investigar o local.
Ya, güey. ¿Y este? Ya, güey. ¿Qué? ¿Liberar del brazo del cazador? Um dos policiais também disse que foi atacado durante a investigação dentro da casa. Eu estava andando pela casa quando de repente senti algo pontiagudo acertando minhas costas. Por sorte, eu estava de colete à prova de balas e não aconteceu nada comigo. E assim foi evitada a lesão, disse Olivarria, um dos policiais do local. E observem que os relatos acontecidos dentro da casa não são simplesmente da família e dos vizinhos, mas sim das autoridades locais e também da imprensa, o que faz o caso se tornar realmente assustador. E a própria polícia dá um depoimento aterrorizante, onde dizem que quando entraram na casa, observaram objetos levitar, incêndios começarem do nada e vultos negros que passam entre os cômodos. Observem esta imagem assustadora, Legião Oculta, que foi gravada no local. E também vejam a reação dos oficiais que estavam observando, o que torna mais assustador ainda. O jornalista Alexis Ruiz, do jornal de Puerto Montt, disse que sofreu ataques de caráter paranormal ao entrevistar a família dentro da casa. Eu estava a conversar com eles quando de repente começou a queimar coisas dentro da casa. Jogou o copo no chão e utensílios voaram em nossa direção, ele disse. Outro jornalista diz ter vivido coisas estranhas durante a reunião com a família e até disse que sentiu algo que não queria deixá-lo fazer seu trabalho. Senti meu braço dormente. Não sei qual é a razão porque eu não fiz nenhum esforço. E dentro da casa senti um ar sobrecarregado, deprimido e pesado. Algo realmente estranho. E até os sinais de telefones celulares não estavam funcionando, ele disse. Um dos integrantes da família afirma que uma figura feminina desconhecida aparece durante as noites e gritos ensurdecedores são escutados também. E até agora, não houve nenhuma solução para esse caso assustador naquela pequena cidade no sul do Chile. Um caso que foi confirmado não só pela população, mas sim pelas autoridades locais. Uma prova de que o paranormal existe. E nenhum de nós estamos livres das entidades que nos podem atormentar durante a noite ou até mesmo durante o dia em nossas casas. Na minha ou até mesmo na sua agora. E aí, Legião Oculta, o que você acha sobre esse caso? Você acha que essas filmagens e depoimentos de autoridades são a prova real do sobrenatural? Qual a explicação para tantos fenômenos sobrenaturais naquele local? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos e nos sigam em nossas redes sociais, para assim termos um contato mais direto. E até o próximo caso oculto. De forma sorpresiva del entretecho, como traspasó la muralla, cayó una espátula. Eso fue lo primero, ¿ya? Después en una parte fue que invoqué al diablo, y en ese momento, cuando yo invoqué al diablo, esta persona, cuando yo iba saliendo del domicilio, sentí un cuchillo que me atravesó la espalda por la parte de atrás. Fue algo súper increíble, jamás había sentido eso. Y el cuchillo, gracias a que andaba con chaleco antibala, me pude evitar alguna lesión en el lugar. Ah, güey.
del lazo del cazador, de la peste del comedor, ¿no? Con sus plumas de cubrirá, y debajo va el escudo y haga